Graça e paz, amados e amadas, tudo bem? Eu me chamo Elcio Crispim e mais uma vez estamos aqui para compartilharmos do alimento espiritual que é a palavra do Senhor. Mas antes, deixa eu te agradecer a você que tem visitado o nosso canal aqui no YouTube, tem feito a sua inscrição aos pouquinhos, tem compartilhado os nossos vídeos. O nosso muito obrigado. E pedimos que você continue aí compartilhando os nossos vídeos, propagando o alimento espiritual da palavra do Senhor. Amém? Bom, o que o Senhor quer falar conosco hoje através da sua palavra encontra-se lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. É um texto muito conhecido. E assim diz o texto: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou à batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Só até aqui. Esse texto é um texto muito conhecido de todos. Fala de um momento em que Davi teve alguns problemas. E nós vamos estar aqui hoje vendo por que Davi teve esses problemas, ao qual a Bíblia relata depois nos demais versículos e capítulos desse texto muito conhecido. O texto se passava em um momento em que o rei Davi estava muito famoso. Já tinha derrotado Golias, já tinha assumido o trono de Israel e tinha ganho muitas guerras. Davi era um guerreiro de bastante habilidade com a espada, na luta, e um guerreiro muito temido pelos exércitos inimigos, pois enfrentar Davi, os seus inimigos tinham muita dificuldade. E essa fama trouxe Davi, fez com que ele ficasse muito conhecido. E isso gerou um problema. Davi, aqui, a Bíblia diz que os reis deveriam estar na guerra. Davi era um rei, era o líder. E como líder, deveria estar à frente de batalha junto ao seu exército, liderando o seu exército. Aqui Deus já começa a falar comigo e contigo. A você que é líder, ou até mesmo a você que não é líder, mas é um sacerdote dentro da sua casa, recebeu de Deus uma incumbência de liderar a sua casa. Um líder jamais pode estar fora da guerra. Eu e você não podemos estar fora da guerra. Vivemos uma guerra espiritual constante. E não podemos nos dar ao luxo de estarmos fora dela. Aqui a Bíblia relata que Davi enviou os seus soldados, ficou em Jerusalém. Davi cometeu 2 pecados. Era um homem, segundo o coração de Deus, mas nem por isso estava livre de cometer pecados. Já sabemos que foi um adultério e um homicídio. Até aí todo mundo sabe. Mas o que levou a Davi a cometer esses 2 pecados? É onde a gente vai estar vendo aqui detalhadamente, para que você entenda que todo pecado ele tem uma base para ser cometido. A base do pecado de Davi foi a negligência. Esse sentimento serviu de base para o pecado de Davi relacionado ao adultério e depois ao homicídio. E o que é a negligência? Negligência é quando eu tenho a obrigação de fazer e faço com desleixo, não tenho zelo para fazer, não tenho cuidado para fazer. Davi ali tinha uma incumbência, estar à frente de batalha, estar lá à frente do seu exército na guerra, na frente de batalha. Pois ele não foi, por um ato seu de desleixo, ele não teve um cuidado com os seus soldados, mandando eles irem à guerra sem a liderança dele. E nesse sentimento
de negligência, que foi a base do pecado de Davi, vem outros 4 sentimentos que formam essa base do pecado de Davi. O primeiro sentimento de Davi, o primeiro sentimento que forma essa base, chama-se soberba. Davi, pela sua fama de ser um guerreiro muito habilidoso, de ter sido muito vitorioso, teve a sua mente entorpecida pela soberba, pela altivez, de se achar em algum momento melhor do que todos, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. E isso nos traz um alerta. Você que se acha aí melhor do que todos, no top, no topo, cuidado, porque a soberba derrubou Davi. O segundo sentimento que ajuda a nortear o pecado de Davi, como base na negligência, é a insensibilidade. Davi estava insensível à voz de Deus. Muito diferente do Davi lá que derrotou o gigante, que tinha comunhão plena com Deus. Aqui, Davi já está insensível à voz de Deus. E uma pessoa insensível, com a mente entorpecida, ela tem a sua capacidade de sensibilidade reduzida. E isso vai gerar nela um outro sentimento, a de impaciência. Geralmente, a pessoa, quando está insensível pela soberba, ela se acha top, ela se acha melhor do que as outras, ela se acha acima das outras. E pela impaciência, ela não gosta de esperar nada. Tem que ser tudo na hora que ela quer. Eu imagino um rei dar uma ordem e demorar 10 minutos para essa ordem dele ser atendida. Meu Deus! E o que Deus está falando comigo e contigo hoje, como cristãos? É que a soberba derruba, a insensibilidade à voz de Deus faz com que eu fique impaciente, eu não quero esperar nada mais. E Deus está nos dando um alerta hoje. Depois, o Davi se tornou uma pessoa controladora, porque queria controlar Urias a tal ponto dele ir para casa consertar ou tentar consertar um erro que Davi cometeu. E a pessoa controladora, ela tenta impedir que o outro exerça a sua liberdade de agir da forma que a pessoa deseja. O controlador, ele controla tudo da outra pessoa. Você já teve amizade com pessoas que até a sua roupa ela quer controlar? Até os seus relacionamentos ela quer controlar? E Deus está falando hoje com pessoas aqui através desse vídeo. A você que quer controlar tudo das pessoas que estão à sua volta, principalmente se você tem posição de liderança. Até o que a pessoa veste na casa dela você quer controlar. Cuidado, porque isso é um sinal de negligência. Você está sendo negligente com a pessoa que Deus colocou para que você tivesse um cuidado com ela. Cuidasse dela. Então, esses 4 sentimentos, a soberba, a insensibilidade, a impaciência e o controlador, nortearam a negligência. E nessa negligência, Davi entendeu que tinha que ficar em Jerusalém e o resto da história nós todos já sabemos. Ele foi ao terraço, olhou para onde não devia ter olhado, sentiu um desejo no coração, alimentou esse desejo e a história todos já conhecem. Davi era considerado um homem sagrado do coração de Deus, que caiu. O Senhor está falando comigo e contigo através desse vídeo. Cuidado com a negligência, que é a falta de cuidado. Cuidado com a soberba, que é a altivez, se achar no top, no topo, né? Por ser top, se considerar top, no topo, pela altivez, pela soberba, com uma mente já entorpecida. Cuidado com a insensibilidade de não querer mais ouvir a voz de Deus através de seus profetas. Cuidado com a impaciência de não saber esperar o momento de Deus para as coisas que você deseja e se é da vontade de Deus. E cuidado com o controlador. Espero que Deus tenha falado muito comigo e contigo através desse vídeo. Davi
Um homem segundo o coração de Deus caiu. E quantos aí, com esses sentimentos, já não caíram? Ou, se tem ainda esses sentimentos norteando a sua vida espiritual, correm grande risco de queda. Estejamos atentos. Vamos à guerra. A guerra nos ajuda a vencer essa batalha diária. Graça e paz a todos. Amém.